Olá, meus amores, nossa aula de História. Vamos fazer a correção da atividade que falava sobre o período regencial, que foi um período bem conturbado, né? Onde ocorreram várias revoltas e eram governados pelas regências Trina Provisória, Trina Permanente, Una de Feijó e depois a regência de Araújo Lima. Vamos lá para a primeira questão. Primeira dizia o quê? Porque o Brasil passou por um período de regência? Porque Dom Pedro I abdicou do trono em 1831 e seu filho Dom Pedro II não podia assumir o cargo em virtude da sua idade. Como é que uma criança de 5 anos ia assumir um governo, não é isso? Segunda, marque com o X as alternativas que descrevem fatos que aconteceram durante a regência Trina Provisória. Então, a Trina Provisória foi a primeira regência, né? Assim que Dom Pedro I abdicou do trono, eles que assumiram o governo. Então, na letra A dizia, a regência foi eleita por parte do parlamento? Sim. B, ficou à frente das decisões por todo o período regencial? Não. C, foi composta por lusos e brasileiros? Não. D, era a primeira vez que o governo estava sendo exercido por brasileiros? Verdadeiro. E, houve muita agitação porque diversos grupos tinham interesse em eleger seu representante? Ok. Então você ia marcar A, D e E. Terceira, descreva as mudanças que ocorreram em relação ao que a regência estava impedida de fazer. Dissolver a Câmara dos Deputados, nomear conselheiros do Estado, perdoar ministros e conselheiros de Estado, conceder títulos, honras, ordens militares e anistia e dispensar as etapas que garantiam a liberdade individual. Então, essas foram as mudanças que ocorreram em relação à regência. Quarta, o período regencial caracterizou-se como um dos períodos mais conflituosos de toda a história do Brasil. Cite algumas revoltas ocorridas no Brasil dessa época: Guerra dos Farrapos, Cabanagem, Balaiada e Sabinada. Vamos agora para o próximo conteúdo que fala sobre o segundo reinado. Em virtude dessa confusão, desses conflitos que estavam havendo nesse período regencial, tinha que se tomar alguma providência, certo? E com isso veio o segundo reinado. Vamos começar a leitura aí da página 228. Os dois primeiros períodos políticos, depois da independência do Brasil, aconteceram de forma inconstitucional. Que é isso, tia? Não estava de acordo com o que dizia a Constituição. No primeiro reinado, a Assembleia foi dissolvida e Dom Pedro I outorgou a Constituição na forma que lhe conviera. E no período regencial aconteceu a negociação do ato adicional de 1834, que modificou a própria Constituição. Com o período político seguinte, o segundo reinado não foi diferente. Para que Dom Pedro II pudesse assumir o império, pois já era imperador desde os 5 anos, quando seu pai Dom Pedro I voltou para Portugal, foi preciso a articulação de um golpe para antecipar a ocupação de Dom Pedro II ao seu posto de imperador, pois apenas assumiria em 1843, ano em que completaria 18 anos. Para que o golpe da maioridade acontecesse aos 14, o imperador pudesse, de fato, assumir a nação, os políticos favoráveis a tal ato argumentaram que era o desejo do povo. Tanto que há registros de cerca de 8.000 pessoas se reuniram para saudá-lo, cantando: queremos Dom Pedro II. Embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Então, eles, alegaram que o povo pedia para que Dom Pedro II assumisse o governo e com isso fosse esquecido essa idade, que ele ainda não era maior de idade, que foi conhecido como o golpe da maioridade. Vamos lá para a página 229. Na página 229, fala que, assim que teve esse golpe da maioridade, restabeleceu-se o poder moderador e recriou-se o Conselho de Estado. Então, iniciou-se um período em que o Brasil esteve com Dom Pedro à frente da nação por quase 50 anos. Conseguindo definir as suas fronteiras e manter o seu território.
Para que o Brasil voltasse a experimentar um período de paz, um dos primeiros atos de Dom Pedro II foi perdoar os rebeldes que faziam ou fizeram parte das inúmeras revoltas no período regencial. Por isso, recebeu o título de o Magnânimo. Essa prática tornou-se ainda mais regular no ano de 1847, quando Dom Pedro II mudou a configuração política do governo e criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, ou chefe de gabinete. O Brasil tornou-se parlamentarista até a próxima etapa da história, que foi a República, que a gente vai ver mais na frente. No entanto, foi um parlamentarismo às avessas, pois aqui aconteceu exatamente o contrário do que acontece nos países europeus. O poder legislativo estava subordinado ao poder executivo. Então é o contrário, né? O poder executivo que tem que trabalhar de acordo com o legislativo, com as leis que são feitas. E nesse período, como o imperador mandava, né? Como Dom Pedro mandava em tudo, queria mandar em tudo, então ele mudava as leis de acordo com o que ele achava que era correto. E vocês viram aí que para ficar tudo bem, né, ele foi perdoando as revoltas, né, os revoltosos que lideravam as revoltas lá no período regencial. Na economia, o Brasil começou a passar pelo ciclo do café, ou seja, o café tornaria-se o principal produto de comercialização. Que a gente viu nas aulas passadas que o principal era o quê? O açúcar. Para chegar a este posto de principal riqueza, muitas áreas de florestas foram completamente destruídas para dar lugar aos cafezais, e cerca de 1 milhão de escravos foram trazidos da África ou comprados do Nordeste. Nota-se que muita coisa mudava no Brasil, só não a situação de ser país agrário e escravocrata. Então continuava-se usando fazendo pessoas de escravos para trabalhar nas lavouras. Lembrando que só em 1850 foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos. Com isso, os escravos eram comprados de senhores do Nordeste, pois a lei não permitia comprar de mercados africanos. E aos poucos, a imigração começou a ser incentivada. Então, assim, essa lei, né, favoreceu para que não existisse, né, essa compra de pessoas. Porém, aqui no Nordeste ainda havia essa forma de trabalho, né? Na página 230, o dinheiro envolvido na produção do café trouxe benefícios para as cidades do Rio de Janeiro e de Santos, além de grande desenvolvimento para a região sudeste do país. Também seria responsável pela vinda de inúmeros estrangeiros para trabalhar nas lavouras cafeeiras. No entanto, essa mesma classe social, os cafeicultores, que foi beneficiada com ações do imperador, também articulou a sua saída, devido principalmente à abolição da escravatura. Então, para o Dom Pedro II, esses cafeicultores eram importantes, porque estava dando lucro para o país. No final de seu reinado, Dom Pedro II sofria com a pressão da Inglaterra para abolir a escravatura, pois tinha interesse em aumentar o mercado consumidor de seus produtos. E para isso precisava que os escravos se tornassem homens livres e assalariados para começar a poder começar a comprar o que quisesse. Então, enquanto esses homens eram escravos, eles não tinham salários, eles não tinham condições de trabalho, então como é que eles iam ser compradores, né? Como é que eles iam ser consumidores dos produtos? Então, chegando no final, já estava uma coisa além de inconstitucional, já não estava mais agradando a Inglaterra, porque a Inglaterra trazia os seus produtos, mas não tinha quem comprasse, né? Porque somente os donos de engenho, os cafeicultores que tinham uma renda. E essas pessoas, que era a maior parte da população, não tinham como comprar porque eles não tinham dinheiro. Assim, Dom Pedro II tentou adiar o quanto pôde a abolição, lançando leis paliativas, né? Que foram as leis Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico e o comércio de escravos, além do ventre livre, que libertava todos os negros nascidos a partir dessa data, a lei dos sexagenários, que libertava todos os escravos com mais de 65 anos, mas, ao se tornar inevitável a abolição, quem fez
foi a sua filha, a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea. Logo, os cafeicultores que haviam empregado dinheiro em escravos articularam a saída de Dom Pedro, pois sentiram-se lesados, já que a lei não previa qualquer indenização pelos escravos libertos. O que é que dizia? Eles achavam-se donos, né, porque compraram para trabalhar o escravo, e quando a princesa Isabel assinou essa lei, eles tinham que libertar esses escravos e não iam ganhar, tipo assim, eles achavam que eu comprei e agora eu vou soltar, né? Mas eles não viam o quê? O que já tinham ganhado com o trabalho deles em suas, né, lavouras, ok? Então essas leis paliativas vieram antes da Lei Áurea, quando a princesa Isabel foi e decretou a Lei Áurea. Vamos lá para a página 231. Dom Pedro II também se envolveu em guerras armadas, especialmente a Guerra do Paraguai, ou chamada também de Guerra da Tríplice Aliança, como preferem os outros países envolvidos no conflito. Paraguai era um país autônomo, que autônomo não dependia de ninguém. Tinha agricultura diversificada, indústrias e não dependia economicamente da Inglaterra, diferentemente dos países vizinhos, o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Seu líder da época, Francisco Solano Lopes, desejava conquistar parte da costa litorânea, a fim de ter uma saída para o mar, e para isso incorporaria territórios do Brasil, da Argentina, do Uruguai ao Paraguai. A guerra começou exatamente para defender esses territórios e com dinheiro emprestado da Inglaterra, o que levou o Brasil a um desequilíbrio financeiro. Mas Paraguai não foi o único vilão da guerra. O Império Brasileiro almejava conquistar o Paraguai para controlar a navegação na região. Assim, depois de mais de 5 anos de conflito, cerca de 80% dos habitantes do Paraguai estavam mortos, chegando ao assustador percentual de 96% dos homens. E o país estava completamente destruído. O Brasil e a Argentina conseguiram alguns milhares de quilômetros de territórios tomados do Paraguai, que não valiam, e o endividamento de ambos. E a Inglaterra foi o país que lucrou, porque aumentou seu domínio financeiro sobre a América do Sul. Ao final da guerra, ainda insatisfeito com a vitória, o governo ordenou o massacre do povo paraguaio. Portanto, uma sucessão de fatos provocou o fim da monarquia no Brasil. A insatisfação da elite agrária pela não indenização dos escravos libertos, o endividamento e as dificuldades econômicas devido ao financiamento da Guerra do Paraguai. O desejo dessa classe de mais liberdade e de poder de decisão e o temor em relação à sucessão do trono via a ser ditada por um estrangeiro, já que o imperador só tinha 2 filhas, uma morreu precocemente na Europa, onde vivia, e a herdeira era casada com um francês. Essas situações levaram ao fim de mais um período histórico e deram início ao novo período, o republicano. Então, assim, como o trono era passado de pai para filho e ele só teria 2 filhas mulheres, elas não poderiam assumir. Como a princesa Isabel era casada, então quem iria assumir seria o quê? Se ela assumisse, seria o esposo dela, que era do sexo masculino, ok? Então, começou a se ter medo, porque ia ter um estrangeiro governando o nosso país. E vocês viram aí que naquela época eles faziam de tudo para conquistar novos territórios. Vocês viram que mataram várias pessoas no Paraguai, né, para poder assumir aquele território. Então, eram períodos muito difíceis, né, de muitos conflitos, muitas guerras, muitas mortes, certo? Que hoje, graças a Deus, apesar de toda a dificuldade que a gente tem, de ter ainda, né, muitas mortes, assassinatos, mas não era como naquela época, né? Naquela época realmente era muito triste a situação pelo poder. Então, nós vamos ver nas próximas aulas o que vai ser esse Brasil República, né? Que é quando se faz uma votação, quando se escolhe, e o que eles queriam é o quê? Que o representante fosse brasileiro, fosse aqui do país para nos ajudar a colocar em ordem o nosso país, né? E não aparecer mais um para só tirar nossas riquezas, ok? Então vocês vão responder a página 232.
E na próxima aula a gente continua o conteúdo, tá bom? Cheiro no coração.